Boa tarde, meu nome é Enzo Patrus. Hoje eu vou estar apresentando o projeto de automatização para impedimento de intrusão de água pluvial em ambientes internos, da disciplina de PME 3320, que é basicamente um mecanismo para fechar a janela automaticamente, impedindo as onerosidades da entrada de água em ambientes residenciais. Agora, para fazer uma contextualização do setor global que a gente vai estar atuando, que é o de atuação automatização residencial, a gente analisou um estudo do Fortune Business Insight que demonstra que vai ter um crescimento de 12,3% até 2028 desse setor, demonstrando um potencial de aumento da lucratividade e fomentando então a realização desse projeto. Agora, para falar sobre a necessidade, foi-se percebida a dor, da entrada de água pluvial por janelas abertas, que acarretam várias onerosidades, entre elas os riscos sanitários dentro do ambiente domiciliar, que envolvem desde sintomas respiratórios, alergias, perturbações de sistemas imunológicos pelos aparecimentos de mofos. Além disso, os danos aos patrimônios dos nossos clientes, que envolvem o apodrecimento das estruturas de madeira, prejuízo a dispositivos eletrônicos que podem ser afetados por essa água que vai entrar das chuvas. Agora o problema, o preço de venda e tiragem. Então, para falar sobre o preço de venda, foi feita uma análise de mercado, na qual foi se realizada entrevista por meio do Google Forms, e que se estabeleceu que uma média residencial é de 4 janelas, e ao mesmo tempo foi-se realizada a disposição de preço a ser pago, demonstrando ali que a margem de disposição para se pagar um produto desse tipo seria de 150 a 200 reais. Com isso, a gente estabeleceu o P de disposição, justamente o preço que os nossos clientes estariam dispostos a pagar para esse produto, de 201 reais. Ao mesmo tempo, fez uma análise de 7 soluções existentes no mercado. É importante ressaltar que essas 7 soluções eram do mercado internacional, principalmente da China. Isso envolveria várias onerosidades no que tange a importação, a tributação desses produtos e a morosidade do frete deles. E, ao mesmo tempo, apenas um desses produtos também era automatizado para reconhecimento da chuva. Todos os outros, o cliente ele teria que ativar manualmente o fechamento da janela. Com isso, a gente analisou que o preço médio desses produtos era de R$ 606 reais. Finalmente, o preço de venda, para o preço de venda, a gente fez uma análise também do prejuízo gerado, que consistiu basicamente na coleta de dados para saber sobre os consumidores reais de qual patrimônio eles imaginam que iriam perder com a entrada de água das chuvas. Assim, a gente fez um P-benefício, que é justamente o valor que o nosso consumidor vai deixar de perder justamente com a depreciação do seu patrimônio, adquirindo o nosso produto. Dessa forma, a gente tem um preço final de venda, que é justamente a média ponderada desses 3 preços. Com isso, a gente chegou no valor de R$ 347 reais. Agora, para falar sobre tiragem e quantidades, a gente percebeu que tem uma taxa de penetração de 6,2% no mercado brasileiro do setor de automação residencial. E com isso, a gente fez uma análise da população, fazendo uma análise por setor de classe A, B e C, seus devidos interessados, e a porcentagem da população, justamente para fazer uma média ponderada desses resultados. Com isso, a gente pegou os dados da população urbana dessas classes e estimou a população interessada com base no percentual de interesse, chegando no valor de 6,42 milhões de consumidores em potencial no Brasil, e justamente utilizando o percentual de penetração num universo de 732 mil consumidores reais em potencial. Agora, utilizando uma estimativa do British Business Bank de 5% do mercado, a gente vai ter um universo aí de produção de 36,6 mil produtos por ano. Agora, para falar um pouco sobre as exigências técnicas que a execução desse produto vai acarretar. Então, a gente estimou com base em janelas de 120 centímetros de comprimento, utilizando a norma ABNT, e dessa forma
a gente analisou também a velocidade máxima de operação de 3 produtos já existentes no mercado e validados. Assim, a gente fez a velocidade média que o nosso produto deve ter, de 20 milímetros por segundo, e ao mesmo tempo um tempo de operação devido ao comprimento da janela de 30 segundos. Além disso, a gente também recorreu à BNT para analisar qual que seria os decibéis máximos em um ambiente residencial e atribuiu que o ruído máximo seja de 45 decibéis. Agora, para a condição de contorno da força de operação, para a força mínima, foi-se realizado também pela BNT, justamente para perceber qual que seria a força necessária para um ser humano fechar ou abrir uma janela, que é estabelecida em 36 newtons, e ao mesmo tempo a força máxima foi dimensionada por meio da média entre os produtos já existentes e validados no mercado, chegando a uma força máxima de 450 newtons. Agora, para a alimentação elétrica desse sistema, foi-se analisada a rede elétrica brasileira, o sistema bivolt, e ao mesmo tempo a bateria, que suportaria um atuador linear, que tem uma tensão de 24 volts. Dessa forma, a gente também analisou o potencial consumido, com uma média ponderada dos produtos já disponíveis no mercado, chegando a uma potência máxima de 38 watts, e, ao mesmo tempo, as dimensões máximas de empacotamento, né? A gente pode perceber aqui que a dimensão máxima desse empacotamento vai ser de 60 centímetros, que é justamente o comprimento da janela, e assim a gente vai assegurar, né, que o nosso produto vai contemplar todo o trilho da janela. Agora, o peso máximo foi estabelecido conforme o peso mínimo dos produtos já estabelecidos no mercado, justamente para a gente otimizar o que já existe. E dessa forma a gente tem uma síntese de especificações do produto listadas nessa tabela abaixo. Agora, para a gente fazer uma síntese e avaliar as soluções que a gente colocou, a gente começou entendendo que essas soluções apresentavam 4 características, que seria o tipo de atuador, que vai ser responsável pela cinemática do nosso mecanismo, o método de acionamento, então como que esse mecanismo vai perceber que a chuva está acontecendo e vai acionar esse atuador, o material, no que tange tanto a parte econômica quanto a parte de manufatura, e ao mesmo tempo o sistema de alimentação para alimentar esse atuador. Então a gente conseguiu fazer aí um brainstorm de 34 melhores alternativas. Agora, para a gente chegar em uma alternativa viável e excelente para o nosso protótipo, a gente vai realizar agora o processo de filtragem das soluções, que vai começar com o primeiro filtro de execuibilidade física. Então, na execuibilidade física, a gente listou aqui algumas das características que impediriam a execuibilidade física desse sistema, por exemplo, pistões pneumáticos, que não teriam curso suficiente, dispositivos magnéticos, que seriam muito caros e poucos execuíveis, geofence, corrente de ar e entre outros. Dessa forma, inviáveis fisicamente. Assim, nessa tabela, a gente discretizou todas as soluções e realizou um filtro dessas 34 soluções, deixando inviável, né, em execuibilidade, todas aquelas que tivessem uma das características abordadas. E assim, ao final do filtro, chegamos em 14 soluções. Agora, o segundo filtro aplicado vai ser o de valor econômico. Assim, a gente fez uma lista do preço e qual seria o custo, né, para que fosse realizado cada uma das soluções abordadas das 14 que restaram da execuibilidade física. Então aqui estão discretizadas todos os mecanismos. E além disso, como condição de contorno, para estabelecer a margem líquida ideal, a gente utilizou 2 parâmetros. O primeiro é a Selic, que é justamente o valor da taxa de renda fixa do Brasil, e a gente percebeu que um futuro investidor, e até para fazer sentido para a nossa empresa, a gente quer ter uma margem superior à Selic, justamente para que fosse interessante para os nossos investidores e para a saúde da empresa. E ao mesmo tempo a gente percebeu que a média do mercado, né, de automação residencial tem uma margem líquida menor do que 40%.
Então, sendo conservador e considerando que a nossa prototipação inicial vai ter uma escala menor e, consequentemente, um custo maior, a gente colocou uma margem aí de 20%. Agora, para fazer divisão de custo e lucro, a gente estabeleceu o lucro líquido justamente multiplicando aí a margem líquida pelo preço final de venda que a gente estabeleceu anteriormente e assim obtendo também o custo do mecanismo, que será de R$ 275. Agora, munido desse dado de R$ 275, a gente já tem o nosso filtro pré-estabelecido, uma vez que o custo de produção do mecanismo físico não pode superar esse valor. Dessa forma, novamente, a gente discretizou a tabela, aplicando agora o preço final e aprovando ele caso seja inferior ao custo médio. Dessa forma, com esse filtro, a gente saiu de 14 alternativas que passaram pelo filtro de execuibilidade física para apenas 4 alternativas, que agora passarão pela viabilidade financeira. Então, para a viabilidade financeira, a gente dividiu em duas categorias analisadas, que vai ser o investimento no maquinário e linha de montagem, no que diz respeito à manufatura, e, ao mesmo tempo, os custos de desenvolvimento e projeto, no que diz respeito a P&D, validação e prototipação mesmo. Então, dessas 4 soluções restantes, foram o filme retrátil, cabo tensionado, motor de passo, alimentado por baterias e o motor elétrico. Agora a gente fez uma estimativa de qual teria que ser o investimento para que ocorresse essa manufatura, e aí a gente classificou ela pelos quatro mecanismos que passaram em todos os filtros, e ao mesmo tempo a gente percebeu que o custo de desenvolvimento e prototipagem seria muito parecido entre todos eles, e por isso não seria uma boa característica de decisão para classificar eles, para ordená-los, né? Logo, só o investimento em maquinário e a manufatura desses quatro mecanismos foi analisada para se chegar na solução final. Dessa forma que a gente posicionou eles em ordem decrescente do custo e, portanto, selecionamos o que tivesse menor custo de manufatura, que foi a solução final escolhida do dispositivo com cabo tensionado, que é basicamente um sensor de água que vai fazer a detecção de chuva, acionando um controlador alimentado por uma bateria. Dessa forma, o sistema não depende, né, de ser ligado em tomada e muito menos de apagões. Então, nossa maior preocupação era que durante uma chuva houvesse uma queda de energia e esse sistema fosse desligado e nosso objetivo final não fosse alcançado. Então, por isso ele é alimentado por uma bateria, tem um sensor de água para detectar a chuva, tudo isso é controlado por um controlador que aciona um motor de passo que vai justamente puxar o nosso cabo para realizar o fechamento da janela e com isso evitar todas as onerosidades e evitar finalmente a dor que a gente estabeleceu no início dessa apresentação. Bom, é isso. Muito obrigado.